Nada concorre tanto para promover o bem espiritual dos fiéis como a boa e reta ordenação e disposição das coisas religiosas em qualquer diocese, segundo as circunstâncias de tempos e lugares. Assim, tendo os fiéis da cidade de Campanha, no Brasil, instando muito junto à Santa Sé, para que a mesma cidade, desmembradas e anexadas a ela, certas paróquias de Pouso Alegre, fosse elevada à honra e dignidade de sé episcopal, o Santo Padre Nosso Senhor, o Papa Pio X, depois de maduro exame, dignou-se anuir as referidas preces de fazer livremente nova desmembração ou circunscrição da mesma, todas as vezes que isto lhe pareça conveniente no Senhor, para o bem, prosperidade e felicidade e para incremento da glória de Deus e da religião. Decretou erigir uma nova diocese que terá o nome de Campanhense, da cidade de Campanha. Com essas palavras, o Papa São Pio X permitia, em 1907, a criação da Diocese da Campanha como igreja particular desmembrada da Diocese de Pouso Alegre. A Diocese da Campanha é uma porção do povo de Deus presente no sul de Minas Gerais, desde a sua criação, sendo a 26ª Diocese brasileira e a 6ª em Minas Gerais. Tem reunido o povo de Deus através da caridade, da escuta da palavra e da partilha do pão, contribuindo efetivamente para a bondade espiritual dos fiéis. Nascida no coração de Deus e suscitada nas orações e nas ações de religiosos e leigos que ansiavam por sua criação, a história da Diocese da Campanha está intimamente ligada à história da jubilar Arquidiocese de Pouso Alegre, que celebra seus 60 anos de criação. A Diocese da Campanha é uma bonita porção do povo de Deus que está no sul das Minas Gerais. Seu território é extenso, composto por 16.185 metros quadrados. Moram neste território 836.630 habitantes, espalhados em 49 municípios, organizados em 7 foranias, 71 paróquias, uma região pastoral, 329 comunidades rurais e 609 comunidades urbanas. Deus seja louvado pela nossa querida Diocese da Campanha. Diocese é a porção do povo de Deus que se confia a um bispo para a apacentar, com a colaboração do presbitério, de tal modo que, unida ao seu pastor e congregada por ele no Espírito Santo, por meio do Evangelho e da Eucaristia, constitui uma igreja particular, na qual está realmente e atua a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Mais ainda, nela está presente Cristo, por cujo poder a Igreja se unifica. Por sua vez, o bispo, investido da plenitude do sacramento da ordem, pastoreia a Igreja diocesana como vigário
e legado do Cristo, em comunhão com o Santo Padre, o Papa. Com efeito, os bispos constituídos pelo Espírito Santo são os sucessores dos apóstolos como pastores das almas. Cristo, na verdade, deu aos apóstolos e aos seus sucessores o mandato de ensinar todas as gentes, de santificar seu povo na verdade e de apacentar os corações dos fiéis. E assim, os bispos foram constituídos pelo Espírito Santo que lhes foi dado, verdadeiros pastores de Cristo, que agem em prol do povo de Deus. Memoráveis são os bispos que por nossa diocese passaram e que deixaram suas marcas em nossa história. Confiados à misericórdia e à força de Deus, nossos bispos atuaram com a paz e a verdade necessárias para que nossa diocese fosse edificada nos vínculos da caridade. Desse modo, nossos pastores sempre buscaram se assemelhar a Cristo servidor e desempenharam com alegria e amor a missão que lhes foi entregue como servos de nosso Senhor. Em seus mais de 100 anos de história, grandes homens e mulheres de Deus e da Igreja trabalharam em prol do rebanho de Cristo neste solo sul-mineiro, no qual cultivaram com seu testemunho a semente da palavra de Deus e fizeram-na frutificar na concretude de suas ações, inspiradas pelo Espírito Santo, sacerdotes de grande santidade, sabedoria, entrega e oblação doaram suas vidas e marcaram a história de pessoas, famílias e cidades inteiras, dando-lhes muito mais que ouro e prata. Religiosos e religiosas fermentaram com sua vida consagrada as mais diversas comunidades cristãs de nossa diocese. Leigos e leigas comprometidas com o Evangelho do Reino viveram em plenitude a vida cristã recebida no batismo, dando vida e ação aos processos de evangelização. Em nossa diocese, a vida pastoral nos impele a viver o Evangelho de Cristo nas mais diversas realidades presentes em nossas comunidades. Iluminados pela palavra, alimentados pelo pão eucarístico, irmanados pela caridade e movidos pelo espírito missionário, caminhamos em sintonia com as orientações da Igreja, a fim de evangelizar pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Nos últimos tempos, enfrentamos diversos desafios para manter vivas nossas comunidades. Ainda estamos combatendo o bom combate e guardando nossa fé,
para superar os inúmeros desafios que os novos tempos e a pandemia do coronavírus nos impõem. Confiantes no Senhor que nos direciona em meio às incertezas, temos avançado para águas mais profundas e reinventado nossa vida pastoral, a fim de que nossas comunidades eclesiais missionárias se mantenham vivas e atuantes. Brilham no caminho pastoral percorrido por esta igreja local muitos luminares de santidade. A beata Nha Chica, leiga, o beato Padre Vítor, presbítero, a serva de Deus, Madre Teresa Margarida do Coração de Maria, religiosa, carmelita descalça, e o servo de Deus, Dom Otton Mota, bispo, além de muitos outros santos anônimos, leigos, padres, religiosos e bispos que viveram e vivem ao pé das nossas portas, fazendo desta diocese uma terra de santos, testemunhas credíveis da misericórdia de Deus entre nós. Essa história de lutas e vitórias em que não faltaram tropeços e derrotas não começou nem terminará conosco. Permanece e continua em nós, chamados nesta escola de santidade a prosseguir a obra do Evangelho, respondendo aos apelos dos homens e mulheres de hoje, oferecendo com nossa fé e trabalho o mais puro alimento da palavra e do pão. Este transborda na caridade e na missão, que transformam a realidade no reino desejado por Deus, inaugurado em Jesus Cristo e que hoje requer de nós comprometimento espiritual e ação transformadora para que se realize de modo concreto e palpável entre nós na dinâmica do Espírito que nos une e nos congrega em um só corpo. Para os irmãos e irmãs em Cristo, sou Dom Pedro Cunha, Bispo Diocesano da Campanha. Gostaria de me unir neste momento a toda a Arquidiocese de Pouso Alegre, conjuntamente com o Arcebispo Dom Magela, os sacerdotes, diáconos, ministros, leigos e leigas, por ocasião dos 60 anos da criação da Arquidiocese de Pouso Alegre. Que Deus possa continuar abençoando esta sua obra, através do nosso serviço evangelizador, levando a palavra de Cristo a todos os corações. Que esta obra evangelizadora continue muito profícua neste chão desta arquidiocese. Minha fraternidade, minha comunhão, minha solidariedade e toda a minha amizade nesse momento jubilar, que Deus possa continuar abençoando a todos e fazendo com que todos sejam instrumentos da sua ação evangelizadora. Que permaneçamos em comunhão e sob a proteção e o cuidado de nossa padroeira, a Senhora do Carmo, de nossos beatos Nha Chica e Padre Vítor e dos nossos servos de Deus, Madre Teresa Margarida e Dom Otton Mota, modelos exemplares dos grandes homens e mulheres que fazem a história da Igreja e do Evangelho no sul de Minas, a fim de sermos testemunhas fiéis e unidade para a glória de Deus e a edificação do seu reino neste rincão sul-mineiro.